Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, mais um comparativo, a Lubina GTS Black Widow e a Lubina GTX Black Widow, né? Essa aqui sendo lançamento, se eu não me engano, 2015 e essa lançamento 2018. Vamos começar falando um pouco do que vem escrito na caixa, né? As diferenças. Aqui tá em inglês, vamos lá. Bom, o que as duas têm em comum primeiro? As duas têm 11 rolamentos, né? Chassi, aliás, em alumínio e as laterais em carbono. O freio das duas é centrífugo de ajuste externo, porém a GTX vocês vão notar que ela tem 6 sapatas de freio ao invés de 4, como é no caso da GTS. Essa aqui tem 8.3 a GTS contra 9.5 da Black Widow GTX. E isso se traduz em 89 centímetros de linha contra 1 metro e 1 centímetro. Aqui, ó, 1 metro e 1 centímetro e meio de linha recolhida por volta. O sistema de freio é ponto a ponto, tudo ponto a ponto. As duas têm coroa de duralumínio, as duas têm carretel de duralumínio. O guia de linha das duas é revestido em titânio. Sistema de freio centrífugo com regulagem externa as duas têm. Manivela com infinito anti-reverso as duas têm. Prendedor de anzol retrátil as duas têm. Ponto a ponto tudo tem. Os freios são 3 de carbono, 2 de aço e 1 de duralumínio, as duas têm. E as duas têm a mesma capacidade de linha. Na caixa diz que a do GTX cabe mais linha, mas vocês vão ver que as duas têm o mesmo carretel. Já vou mostrar para vocês. Mais velhinha, só vem ela um óleo de lubrificação manual, enquanto a irmã mais nova, GTX, ela uma capinha de neoprene e o manual. Tinha que vir também mais um olhinho, mas por algum motivo o local que eu comprei não mandou o óleo. Mas enfim, vamos comparar as duas aqui. As duas são minhas, tá? Então eu peço com as duas há um bom tempo já. Vocês podem notar de cara que a GTX é maior. Essa aqui é padrão 70, mais ou menos. E essa aqui é padrão 100 de mercado, para vocês terem uma ideia. A diferença de peso é mínima, 163 gramas contra 168. Essa carretilha aqui, depois que ela perdeu as duas sapatas de freio aqui e teve o alongamento da manivela, ela aumentou 1 grama de peso, tá? A manivela da primeira versão, aquela com as sapatas azuis, ela pesava 162, essa pesa 163, essa aqui pesa 168. Diferença na manivela, tá? Uma tem manivela de carbono, essa tem manivela de alumínio. Isso por quê? Porque essa carretilha, a proposta dela é para uma pesca mais pesada. Essa aqui é uma proposta mais geral, uma carretilha que serve para praticamente todo tipo de pesca. Ela ficou mais bicudinha, seguindo o padrão de todas as carretilhas atuais. Ela ficou mais comprida, eu medi, ela ficou mais comprida e mais larga. Segundo eles, o drag dessa aqui é 7,5 contra 6,3 dessa. A gente vai abrir para ver se os discos são iguais. O sistema de freio com regulagem externa continua. Tá? Prendedor de anzol retrátil, as duas têm. Tá? Mesma coisa. O formato do knob é diferente, tá bom? Vocês podem notar aqui, ó. O knob da GTX é um pouquinho mais gordinho, tá bom? Ele dá uma boa pegada. O knob da GTX é muito confortável, assim como o da antecessora também era. Sistema de freio mudou, beleza. Sistema de 6 pinos da GTX contra 4 pinos da GTS. Esses pinos, eles têm tamanhos diferentes, tá? Eles são individualmente diferentes. Existem 2 pinos pequenos, 2 pinos médios e 2 pinos grandes no caso dessa aqui. Só que eles têm tamanhos diferentes, então cada um exerce um tipo de pressão diferente pelo tamanho deles. No caso dessa aqui é a mesma coisa, cada pino tem um tamanho diferente, tá certo? Vamos falar um pouquinho a respeito desses carretéis. Em teoria, você olha assim, parece que o carretel da GTX cabe mais linha, mas não. Ó, carretel da GTX 34 milímetros,
tá? Vocês podem estar notando aí, 34 milímetros. Carretel da GTS, 34 também, ok? Largura do carretel da GTS, já vamos medir isso. 25,5, 25 contra GTX, 25,5 também. GTX tem 14. Essa aqui também vai dar 14, tá bom? 14 também, ok? Já vamos desmontar. Aqui em cima eu vou deixar GTS. Aqui embaixo eu vou desmontar GTX, ok? Galera, sistema de estrela de fricção já desmontado. Vamos falar um pouquinho sobre. Esse aqui é da GTX, esse aqui é da GTS. Vocês podem notar que a única diferença mesmo é a manivela, né? A manivela da GTX tem 10 centímetros e isso segue o padrão da GTS, que também tem 10 centímetros, tá? Ambas são a mesma manivela, não tem diferença. Só tem diferença na composição dos materiais. A GTX é uma carretilha voltada para uma pesca mais pesada, então a manivela ser de alumínio eu achei que foi uma escolha muito boa, porque para puxar isca pesada a manivela de carbono sofre um pouco e tem muita reclamação de manivela de carbono que espana, principalmente na Amazônia, né? E com essa velocidade 9.5 da GTX, já subentende-se que ela é uma carretilha puxadora de hélice, e realmente é, porque é para isso que eu estou usando ela, e ela tem uma performance realmente diferenciada. As duas têm knobs roletados, né? 2 rolamentos cada que knob. Voltando aqui, ó, a estrela é a mesma estrela, tá? Mesmo comprimento de copo da estrela. Um par de arruela cônica, mais uma arruela de catraca para dar o ponto a ponto e uma arruela de calço. Mesma coisa na GTS, tá? Segue o padrão, beleza? Galera, já desmontei a carretilha, mais ou menos uns 60%. Vamos falar agora, temos bastante coisa para falar. Vamos começar sobre o pinhão, que é a melhor parte da carretilha, né? Isso aqui é a parte do pinhão da GTS e essa é a parte do pinhão da GTX, beleza? Aí. Bom, galera, vocês podem notar que o pinhão da GTX ele tem um salto. Para que serve esse salto? Eu vou mostrar para vocês já. Aqui na tampa da GTX, vocês podem notar que ela tem um apoio, tá? Um rolamento diferente. Quando você pega a tampa da GTS e tira o caps, deixa eu colocar esses dois caps para lá, você nota que é diferente, ok? Por quê? Porque esse rolamento aqui da GTX apoia o pinhão, ó. Opa, ó, ele apoia o pinhão aqui, ó. O pinhão excursiona aqui dentro. Galera, desculpa com o foco, tá? Mas vocês podem notar que o pinhão ele excursiona aqui dentro do rolamento do caps, diferente do rolamento que vem na GTS. O rolamento que vem na GTS ele serve para apoiar o eixo do carretel, aqui, ó, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Ou seja, aí ó, ele apoia assim, certo? Ou seja, o pinhão da GTS é apoiado, trabalha pendurado no carretel. Ou seja, ele dá um pequeno atrito, ele cria uma resistência no giro do carretel. Já o da GTX, não, tá? O da GTX, ele trabalha apoiado em um rolamento e em uma bucha que eu já vou mostrar para vocês. E isso faz com que a carretilha ganhe muita performance, tá? Se vocês for notar aqui, ó, ele não trabalha pendurado no eixo, ó, ele tem até um jogo, ó. Ele serve justamente para não dar apoio no eixo do carretel, certo? Esse pinhão trabalha
excursionando em um rolamento e uma bucha de alumínio, que eu já vou mostrar. O copo das duas é feito em aço comum, tá? As duas, elas... Esse aqui é o copo da GTX, tá? É o mesmo copo. Vou tirar aqui a dúvida só para vocês verem. Ó, mesmo copo, tá bom? Do anti-reverso, certo? O anti-reverso é o mesmo, um anti-reverso de micro rolete, certo? Vocês podem estar notando aí. A tampa é de carbono mesmo, tem uma boa espessura, tá? Vocês podem ver aqui, ó, em comparação com o meu dedo. Essa é a tampa da GTX. E essa aqui é a tampa da GTS. Mesma espessura de material, ok? Mesmo rolamento anti-reverso de micro rolete, que também é muito bom. Aqui, ó, internamente, esse aqui é o interno da GTX, esse aqui é o interno da GTS. Olha só, galera. Vocês podem notar que é a mesma coisa. Tem o apoio, aqui, ó, o reforço metálico nas duas. Aqui, a torre do ioki é de plástico nas duas, tá? Porém é uma peça sacável, eu já vou sacar e mostrar para vocês. O eixo das duas é de alumínio vazado, muito interessante, muito bom para aliviar peso. E vamos falar um pouquinho agora sobre drag, sobre conjunto motriz e tal. Aqui GTX e aqui GTS. Vocês podem notar, eu vou pegar aqui um disco de carbono da GTS e vou colocar do lado da GTX. Vocês podem notar que esse é o da GTS e esse é o da GTX. O da GTS é bem menor, por isso a diferença de drag de 1 kg aproximadamente. Esses discos, tanto da GTX como da GTS, são em carbono. E o disco de apoio da coroa é em Celeron. Tanto nessa, tanto nessa. Se eu não me engano, os dois têm o mesmo tamanho. Isso, os dois têm o mesmo tamanho. Coroa, galera. A maioria das peças aqui é de alumínio anodizado, muito bom para aliviar peso. Coroa. A coroa não é a mesma, tá, galera? Não é a mesma. Vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Ó, vou encostar uma na outra, vocês podem ver. Eu nem sei qual que é a coroa de qual, mas eu tenho certeza que essa é a coroa da GTX. Eu tô olhando elas na vertical assim e não sei qual que é qual, mas essa aqui é da GTX, quer ver? Ó, da GTX, certo? A coroa da GTX, ela não é vazada, ela não é aliviada, ela tem uma parede grossa, muito boa, lembra muito a coroa da segunda série da Venator SE, né, em questão de espessura de material. Muito pequena a diferença, né? Olha só. Mas essa diferença também se traduz no pinhão, ó. Aqui tá paralelo, ó, paralelo. E vocês podem ver que essa coroa é um pouquinho maior. A diferença é pouca, muito pouca, mas na velocidade isso se traduz sim em maior velocidade. Essa aqui é a coroa da GTS, essa é da GTX. Dentes maiores? Não, os dentes da GTX são um pouco menores, certo? Vocês podem estar notando os dentes da GTS é um pouco maior. O que isso significa? Significa que os dentes da coroa da GTX é mais fraco? Não, galera. Não. Por quê? Porque essa carretilha ela é 9.5, essa é 8.3. Ou seja, cada vez que o pinhão gira 9.5 vezes, essa coroa aqui gira apenas uma vez, tá? Essa aqui, o pinhão dela vai girar 8.3 vezes e essa coroa vai girar uma vez. Ou seja, essa coroa, a distribuição do desgaste dela em relação com o pinhão é maior. Ela tem mais área para gastar. Então o desgaste dessa coroa é muito menor que essa aqui. Aqui, inclusive que a parede da coroa da Black Widow GTS é muito mais fina que dessa aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma coroa vazada, essa não, é uma coroa maciça. As duas de duralumínio, eu ouço muita gente reclamar desse negócio de coroa de duralumínio, cara. É exatamente como eu falei, a peça que mais sofre desgaste na carretilha é o pinhão, tá bom?
No caso da GTX, vou até pegar o pinhão das duas e explicar para vocês. Esse é o pinhão da GTX, esse é o pinhão da GTS. O pinhão da GTX vai girar 9 vezes. O pinhão, a cada volta na manivela, o pinhão vai girar 9 vezes. Na GTS, o pinhão vai girar 8 vezes. Então, o pinhão gasta muito mais. A cada uma volta na manivela, cada coroa dessa girou só uma vez. Entendeu? Enquanto o pinhão girou 8, girou 9. Então o pinhão gasta muito. Então o importante é que o pinhão seja em bronze. Não pode ser pinhão de alumínio. Não pode, tá? Porque sim, o alumínio é menos resistente? É. Mas numa peça grande que sofre menos desgaste, o problema é menor que se fosse no pinhão. Então fiquem espertos nessa questão aí. Falou, pinhão de duro alumínio, põe um pé atrás. Porque o pinhão desgasta muito mais que uma coroa. É uma boa coroa, são coroas confiáveis. Inclusive, elas têm uma boa espessura. Vou até medir aqui. 0,4 centímetros. Uma boa espessura, um bom peso, muito leve. Galera, vamos retornar aqui. E vamos falar sobre a questão do pinhão apoiado por rolamento da GTX. Beleza? Primeiro, vamos notar que quando a gente retira a câmara do suporte do yoke, tá? Esse aqui é o da GTS e esse aqui é o da GTX. Vocês podem notar que o da GTS ele tem um calço preto aqui, ó, certo? Acoplado. Enquanto o da GTS, o da GTX não tem, olha só. Por quê? Porque ela tem esse aro metálico aqui, ó. Tá vendo? O que que é esse aro metálico? Eu vou tentar tirar aqui enquanto eu gravo para vocês. Aí, ó, saiu. Ele sai fácil. Esse aro metálico. Bom, galera, como eu estava falando para vocês, esse aro metálico ele faz a função de um rolamento. Ele apoia a base do pinhão da GTX, coisa que eu já mostrei para vocês que a GTS, ó, ela não tem, ela chega a ter até, se eu não me engano, vamos ver se cabe. Vamos ver se cabe aqui. Ó, não cabe, infelizmente não cabe. Tá, não cabe, não dá para fazer adaptação. Serve para apoiar a base do rolamento da GTX. Essa bucha daria para trocar por um rolamento, inclusive essa bucha ela tem medida de rolamento, inclusive eu vou trocar da minha futuramente. E a parte de cima é apoiada por outro rolamento, por um rolamento realmente que foi o que eu mostrei para vocês, ok? Isso deixa a carretilha muito mais suave no recolhimento. Na hora de recolher, você realmente sente essa diferença. Você sente que a carretilha é mais suave, ela faz menos barulho. E isso diz que a GTX ela é completamente sólida. Você sente total confiança ao arremessar iscas acima de 25 gramas sem problemas. Outro ponto, né, é que vocês podem notar que o eixo da GTX é esse aqui, ele é liso, ok? Ele é liso quando você compara com o da GTS, certo? Que tem esses calços. Esses calços servem justamente para apoiar esses ressaltos servem justamente para apoiar o pinhão, já que o pinhão não tem apoio por nada. No caso da GTS, ele tem que se apoiar no eixo. Falando em eixo, no caso da GTS, o carretel dela é apoiado por 3 rolamentos. Esse da tampa, esse no meio do carretel, tá? Esse aqui e esse aqui da tampa, tá? Então o carretel é apoiado por 3 rolamentos. Por quê? Para evitar torção, para evitar folga e para evitar empenamento do eixo, já que o conjunto motriz trabalha em cima do eixo do carretel. Então ele precisa de 3 rolamentos para dar garantia no recolhimento do sistema todo, né? Ainda mais porque o eixo é feito de alumínio. Já no caso da GTX, os rolamentos eles têm a pura função de arremesso e são apenas 2, esse e esse aqui, tá? Então a cartilha fica muito mais livre, né, galera? Fica muito mais livre mesmo. Ainda mais, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de freio de 6 pinos. Ele é muito mais estável.
Você vai arremessar, você sente mais confiança. Ele é bem menos traiçoeiro, vamos dizer assim, que da GTS. Esse sistema de freio aqui, ele te dá total confiança no arremesso, ele dá muito menos cabeleira, muito mais controle, principalmente quando você faz força no arremesso. Quando você faz força no arremesso, esse sistema de freio, ele tem mais força de breque. Então, para quem procura uma carretilha estável no arremesso, é essa aqui. Bom, no total, galera, o resto é tudo igual. Do tijolinho, ou da alça, do cotovelo, da carretilha, das duas são exatamente iguais. Plástico com reforço em metal. O sistema de guia de linha é apoiado por dois rolamentos nas extremidades. Aqui e aqui. Eu não vou desmontar porque é exatamente igual. A rosca sem fim é feita em alumínio tratado, né, anodizado nas duas. Vou mostrar aqui, essa aqui é da GTX. As duas têm dois rolamentos nas pontas, o que não dá folga. Dá uma excelente durabilidade. E a unha é feita em metal cromado, beleza? Bom, galera, review longo, né? Mas tá aí. As duas carretilhas. Qual é a melhor carretilha, GTX ou GTS? Galera, se a pessoa tem dificuldade na zarada, no trabalho de isca, eu recomendo a GTS. Mas, fato, a GTX tem muito mais tecnologia empregada. Os internos dela foram muito mais bem pensados. Foi uma carretilha que assim a gente esperava da Marine Sports há muito tempo. As duas têm chassi de alumínio, né, muito sólido. O chassi das duas é muito sólido, o que deixa elas muito coringas, tá? Mas em termos de desempenho, durabilidade e arremesso, a GTX sai na frente. E também no quesito controle de cabeleira, a GTX sai na frente. Bom, galera, já estamos encerrando o vídeo. Vocês ficaram aí com a minha opinião sobre as duas carretilhas. As duas são excelentes carretilhas, tá bom? Tanto que eu tenho as duas, eu peço com as duas. Agora. Então, galera, tá aí o meu respaldo das duas carretilhas Lubina GTS e Lubina GTX. Comparativo entre as duas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.